Vamos recordar, aluno? Eu sou Renata Helena, sou a sua professora de língua portuguesa do quinto ano. Vamos à nossa videoaula de hoje? Na última videoaula, eu terminei deixando contigo uma anedota, não é? Uma piada. Na verdade, foi uma piada. Então, esse é o tema da nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Piadas e anedotas. Algo que todo mundo gosta e que você vai relembrar ou conhecer um pouquinho mais. Para nossa aula, você já sabe todas as dicas que vai te ajudar a um melhor rendimento. Vamos recordar? Então venha, tenha bastante atenção, faça os seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final de videoaula. É importante fazer todos esses passos, executá-los com compromisso para que sua aula seja bem enriquecida e o seu compromisso faça valer, né, realmente. Vamos contextualizar. Você conhece esse gênero? Sabe onde encontrá-lo e como identificá-lo? Eu tenho certeza que no dia a dia, muitas vezes a gente usa até como forma de brincadeira, não é mesmo? Mas é muito importante hoje em dia entender que as piadas não podem ter mau gosto, não podem descaracterizar pessoas ou fazer bullying, não é mesmo? Então vamos lá. As piadas e anedotas têm uma estrutura, como todos os outros gêneros que vemos no dia a dia, ela tem uma forma de se organizar no texto, na página, né? Algumas características que ajudam a identificá-las. Elas têm uma finalidade. Por que elas acontecem? Por que é que elas circulam nos diversos portadores, nos livros, nos jornais? E onde é que elas circulam, que são os portadores. Então vamos lá, conceituação. Piada ou anedota? Como eu sei quando é uma ou quando outra? Eu vou começar com esse segundo registro aqui. Ambas, todas elas, tanto piada ou anedota, elas têm um final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos a quem ouve ou a quem lê. Lembrando que o que é engraçado é diferente para um, para o outro. Muitas vezes o engraçado é o que surpreende, o que quebra a expectativa. Às vezes a gente ri até mesmo de sem graça, ou porque não entendeu, mas aí ela tem a sua finalidade de provocar o riso. Todas duas têm um efeito de humor, né? De estar bem-humorado, que é um estado do ser, não é um texto pesado. Porém, a piada apresenta um texto curto e direto. E a anedota apresenta uma narrativa mais elaborada. Ela tem muitas vezes uma historinha, não é tão curta. E ela às vezes tem um duplo sentido. Então a anedota é mais extensa, às vezes tem um duplo sentido, ela tem uma historinha. E a piada ela é muito direta, como é que eu te deixei na última aula. O aluno, a professora olha para o aluno e diz: as minhas perguntas te fazem pensar. Aluno responde: não, professora, o que me faz pensar são as respostas. Então, foi um diálogo muito direto e curto. Sem contar antes a cena onde estavam, não tinha uma historinha. Isto é a piada. Vamos então conhecer a nossa anedota de hoje aqui da aula. Ela vai tratar de um taxista, né, de um senhor que desce de um táxi. E ela tem um sinalzinho de diferenças, que tem marcas de diferenças e de dúvidas, de questionamento. Vamos lê-la comigo? O cara desceu do táxi e avistou um homem do outro lado da rua. Examinou-o e, aproximando-se, foi logo dizendo... Faltou separar essa palavrinha aqui. Valdomiro, como você mudou? Era gordo, está magro. Era alto, está baixo. Era careca, está cabeludo.
você mudou muito, hein? O homem, incomodado com a importunação, disse: qual é, cara? Meu nome é Claudinei. Sem assumir que havia cometido um engano, o outro exclamou: nossa, você mudou até o nome. Onde que está o humor aqui? A pessoa arrumou uma saída, né? Para não dizer, enganei, confundi uma pessoa, né? E a gente muitas vezes faz isso no dia a dia. Ele teve uma saída sarcástica, inteligente, bem-humorada. Ele disse: nossa, você mudou até o nome. Para continuar confirmando como se ele estivesse certo, né? A primeira pessoa do que diz. Então vejamos que aqui tem, contando uma historinha, que o cara desceu do táxi, que ele avistou um homem, ele tem uma narrativa, uma explicação. Muitas vezes fala até do lugar, como foi, o sentimento. Esta é uma característica de anedotas. Então vamos lá, essa anedota foi adaptada, né, pela autora Márcia Cavecchia no livro de 5º ano. Nós temos aqui uma piada. É importante saber que tanto anedota como piada, elas podem vir em linguagem verbal, não verbal ou verbal e não verbal ao mesmo tempo, como é o caso dessa tirinha. Por que ela caracteriza uma anedota? Porque ela tem um sentido de humor, de sarcasmo, de ironia. Esses textos acontecem muito na escola para quebrar aquela rotina também pesada do livro didático, de outros gêneros que exigem, né, muitas características. Então vamos lá. Essa é uma piada, né, do Maurício de Souza, e para entendê-la melhor, a gente precisa conhecer que essa é uma turma, seus personagens, que uns gostam muitas vezes de fazer um certo sarcasmo, uma certa ironia com um, ao mesmo tempo que eles são amigos, eles se desentendem, apontam as características dos outros como forma de piada, e o que eu disse, isso é muito importante pensar. Para que não haja bullying, é importante pensar uma forma de fazer essa brincadeira bem-humorada de um jeito bem construtivo, né? De uma maneira construtiva. Então, a tirinha é do Cascão. Ei, Cascão, o quê? Que? Ele pergunta. Sabe como deixar um bobo curioso? Não, como? Amanhã eu te conto. Então, houve uma quebra de expectativa. Então, ele tem um certo humor por causa da quebra de expectativa. Esses são os textos que trazem o sentido de humor, da piada, da anedota. São textos que todo aluno gosta, o adulto também gosta, não é mesmo? E esses textos, eles têm toda uma estrutura ele tem uma narrativa composta por diálogos diretos. Você já sabe o que é um diálogo direto, um discurso direto. É aquele que os personagens vão conversando. E no texto dessa anedota, por exemplo, essas falas vieram separadas por parágrafos e travessão. Então, é importante lembrar onde há o discurso direto, onde há o discurso indireto, como eles são demarcados. E como a piada ela é curta, ela é sempre o diálogo de um com o outro. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela vem marcada por esse discurso direto. Quase sempre, não é mesmo? Então, aqui ele também tem um discurso direto, porque os personagens estão dialogando, conversando, só que não está marcado por travessão e parágrafo, porque tem o uso de balão, né? No seu PET também tem algumas atividades aí que você vai trabalhar, mostrando o uso desses balões. Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Já falamos que todas elas têm discurso direto. Qual a finalidade de uma
piada ou anedota. Além do que eu disse, aluno esperto, sabido já de 5º ano, rapazes e moças vão saber que ela vai provocar risos a quem lê ou ouve. Ela vai estimular o gosto pela leitura. Lógico que às vezes eu estou cansada de ler aqueles textos extensos e uma piada e anedota cai bem. Eu vou querer muito mais lê-la rapidinho. Ampliar o vocabulário, porque através delas eu também conheço novas palavras. Eu vou despertar a aplicação das inferências no texto. O que é a inferência? Essa relação de ligação do que eu já conhecia antes. Isso se refere àquilo das partes do texto conectadas, né? Que é a coerência e a coesão do texto. E eu vou mobilizar os conhecimentos prévios. Como eu disse para você, no caso aqui da piada da Turma da Mônica, eu precisei, né, entender que os personagens do Maurício de Souza, quando ele constrói essa turminha, ele constrói uma turma que faz certa crítica, que pontua características do outro. Então, esses já são conhecimentos prévios que eu sei antes da leitura, prévios, anteriores. Quais os portadores que eu encontro piada? Revistinhas nas bancas, jornais trazem anedotas e piadas, tanto os jornais impressos ou digitais. Gente, eu gostaria de deixar uma dica aqui. Tudo que a gente vê hoje, principalmente em isolamento devido à pandemia, nós estamos recebendo muitas mídias, né? Pelo celular, pelo computador. É importante a gente não deixar de consultar. Pedir à família, se possível, para comprar um jornal impresso, não perder o hábito, né, de visitar esse jornal, de folhear. Mas a piada, ela existe nos jornais impressos ou digitais, nas revistas, nos livros didáticos, os que você usa, periódicos em gerais, revistas, folhetos que circulam quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, né? E nas mídias digitais que nós já falamos, nós recebemos muito, além de outros. Agora, toda a videoaula aqui, nós estamos tentando conciliar com o aprendizado sobre a língua, a aplicação dessa língua. Já dissemos que a língua culta, aquela que a gente usa em todo lugar do país, que ela não depende de regionalismo, ela precisa ser conhecida e dominada. Para isso, eu preciso praticar. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa análise linguística sobre os sons do X, que, na verdade, nem é conhecer. Você já conhece desde que aprendeu a ler. Mas nós vamos estar atento a algumas regrinhas. No texto que a gente leu, na anedota, aparecem todas essas palavras. Táxi, examinou, faltou um acentinho ali, exclamou, baixo e aproximando-se. Então, vamos lá. Conhecendo a língua. O X, ele pode escrever muitas palavras com sons diferentes. Ele não tem um som dele. Quando eu falo que é X com som de X, é porque eu estou usando ele com som de CH. O X, ele tem todos esses, ele se veste cada hora de um som. O som é o fonema, não é? Na palavra. Então, vamos lá. X com som de S ou de SS. Sexta e experiência. Parece que eu disse sexta, um S rápido e experiência. Eu produzi o som do S mais alongado como se fossem 2 S's. Então, estejam atentos a esse som. X com som de Z. Olha só, exagero, executar. X com som de CH. Enxugar, enxaqueca, enxoval. X com som de KS, complexo,
táxi, fixo. Olha, né? É um som diferente. Olha como esse X pode pegar a gente fácil, fácil. Mas você que é aluno esperto, vai gravar bem na sua cabecinha e quando ver essas palavrinhas ou qualquer uma escrita com X, vai lembrar de se perguntar, ei, onde aplica-se isso muito bem? Então vamos lá. Há uma regrinha para o uso do X com som do CH. Eu uso o X com som do CH, de CH, depois de ditongo. O que é ditongo? É o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, se eu tenho ali, olha só, caixa, eu separo o cai, depois o chá. Então, a vogal A e a semivogal I, elas ficaram na mesma sílaba. Porque quando não é na mesma sílaba, não é ditongo, você já sabe. Então, se a vogal está na mesma sílaba, eu vou usar o X e ele vai ter o som de CH, não é? Então, olha lá, caixa, deixar e paixão. Depois da sílaba inicial, em. Então, enxugar, enxoval, enxame. Nesses dois casinhos, eu vou ler sempre o X com som de CH, ok? Conhecendo a língua, continuando, na anedota apresentada, aparecem todos os sons do X. CH baixo, SS aproximando, S exclamou, KS táxi, Z examinou. Então, o som de cada letrinha X em cada palavra. Agora é a sua vez de praticar. Leia outras anedotas, brinque com sua família e registre-as para brincar com os seus colegas. Então, além de você brincar com a sua família, você pode anotá-las para brincar com os colegas. E também você vai recortar e colar no seu caderno outras palavras com os 4 sons de X para fixar tudo que você aprendeu e ver se você é capaz de identificá-las quando estiver lendo. Retomando a nossa aula, nós vimos qual a finalidade das anedotas, nós vimos como ela se estrutura na escrita, né? Ela pode vir em texto, discurso direto, a narrativa ou sem narrativa, o discurso mais direto ainda, com uso de parágrafo, travessão, a pontuação. Para que ela serve lá, né? Voltando à finalidade? Divertir, ampliar vocabulário, tudo isso a gente viu, tudo que lê enriquece, tudo que a gente lê, a gente aprende, analisa, pensa. E nós vimos também quais os portadores, quais os lugares que elas circulam. Eu sei que a partir de agora você vai ter um outro olhar para esse gênero textual. Você vai começar a observar se ele tem uma crítica construtiva, uma crítica inteligente, ou se ele só é depreciativo. Você vai começar a ver se ele segue aquela estrutura e toda aquela forma de registro, seja na linguagem verbal ou não verbal, como vocês viram na piadinha do Cascão, né, que o Cebolinha fez com ele. O importante é ele ter esse diálogo, dar uma ideia de humor ou de quebra de expectativa, de sarcasmo, né? Bom, é muito bom contribuir para que você fique cada vez mais sabido. Aluno sabido é bom demais e tudo que a gente aprende é importante para uma outra etapa. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, o seu compromisso e espero você bem animado para a nossa próxima aula, ok? Até mais!